A paz do Senhor, boa tarde. Vamos estar começando então com a lição de número 1. O título da lição é Salmos, um guia devocional para o cristão. Vamos estar fazendo um resumo da lição número 1. O textuário diz assim: Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98:5. A verdade aplicada nos diz: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os textos de referência estão localizados no Salmo 42, no Salmo 44 e no Salmo 45, ambos o verso 1. Salmo 42, verso 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44, verso 1. Ó Senhor, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45, verso 1. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Amém? Então vamos seguir em frente. Aqui tem um motivo de oração. Acho importante a gente estar orando, né? Motivo de oração. Ore para que possamos compreender corretamente a palavra de Deus. Vamos estar orando? Se você puder orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, diante da Tua presença, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor, para que o Senhor venha estar conosco neste momento, transmitindo a Tua palavra, esteja na direção, Senhor, e nos ajude a compreender corretamente a Tua palavra, que o Senhor, através do Espírito Santo, venha falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler a introdução e após estarei resumindo os tópicos 1, 2 e 3. A introdução diz assim: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Então, é muito importante a gente conhecer o livro de Salmos, porque até mesmo quem não é cristão já recorreu em algum momento a algum salmo presente nesse livro. O tópico 1 vai falar do título, a divisão do livro e autores. O título, Salmos, vem da palavra Terrilim em hebraico e significa louvor. Então podemos dizer que é o livro dos louvores. Os Salmos, é uma composição poética do inário do povo de Israel. É como se fosse a harpa cristã do povo de Israel. Né? Ela é toda feita de louvores. Achei muito interessante isso. No livro de Salmos, nós vamos encontrar declarações de diversos sentimentos: alegria ou tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor, e exaltação dos feitos de Deus. Isso a gente vê muito, né? Esse livro, ele foi divinamente inspirado por Deus. E ele não é simplesmente só uma canção, não. Não é só uma canção. Mesmo que seja um livro de louvores, não é só uma canção. Porque os versos de Salmos nos ensinam, eles alertam também e trazem à nossa memória os feitos e as maravilhas de Deus. E também nos faz lembrar o agir de Deus, porque nos lembra o quanto Deus foi maravilhoso desde o início para o povo de Israel e através do povo de Israel nos alcançou, e é maravilhoso o agir dele para conosco também. Então, através dos Salmos, nós percebemos que o louvor verdadeiro tem que fazer parte da vida do cristão. É necessário existir um louvor verdadeiro nas nossas vidas, porque é por intermédio do nosso louvor que nós exaltamos o nome de Deus, que nós exaltamos os seus feitos, as suas maravilhas, porque Deus é maravilhoso. E se a gente não louvar Ele, não manifestar o nosso amor através do louvor, da oração, dessas coisas por Ele, como que as pessoas vão saber o quanto Ele é maravilhoso? Então é através do nosso louvor, né? Então é muito importante isso.
Agora, o livro é dividido em 5 partes, ou 5 livros, também é chamado assim. Essa divisão é feita dessa forma, do Salmo 1 até o Salmo 41 é o livro 1. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. O livro 3 do Salmo 73 ao 89. O livro 4 vai do Salmo 90 até o 106. E o livro 5 do Salmo 107 até o 150. Essa divisão corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? E corresponde a cada parte da história. Por exemplo, Gênesis é o pecado do homem, Êxodo, libertação, salvação, Levítico, santuário, construção do tabernáculo, adoração a Deus, o Números, peregrinação, Deuteronômio, obediência e a palavra de Deus. Então, a divisão do livro de Salmos corresponde a essa ordem aí, e ao Pentateuco. Eles fazem referência a esse tipo de coisa. Algo importante sobre o livro de Salmos é que nessa divisão, o primeiro salmo começa com uma exortação a importância de meditar na palavra de Deus, né? Que é o Salmo 1 diz, né? Antes tenha seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então traz uma importância na meditação da palavra de Deus, e ele encerra com a exortação ao louvor a Deus, que é o Salmo 150 no final fala, e todos que têm fôlego louvem ao Senhor. O salmo todinho é de louvor a Deus. Então é muito importante isso, porque a nossa vida deve ser assim. A nossa vida deve ser vivida pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Quer dizer, iniciar na palavra para no fim o nome de Deus ser glorificado. Então achei muito importante, porque isso é maravilhoso na vida da gente. Então deixa eu tentar andar mais rápido aqui. Os autores do livro de Salmos, a maioria sabe que Davi foi o que escreveu mais salmos, né? Mas não foi só ele. Davi escreveu 73 salmos e Moisés também escreveu alguns. Asaf, Salomão também escreveu, os filhos de Coré, Emã também, Etan, e tem aproximadamente 50 salmos que são de autoria desconhecida, que não se sabe quem foi que escreveu esses. Um exemplo disso é o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 10, entre outros. Então, independente de quem foi que escreveu, eles são belíssimos e são de grande importância na nossa vida. Nos dão forças, nos orientam. E o Espírito Santo conduziu diferentes pessoas. Eles eram totalmente diferentes um do outro. E eles estavam em situações diferentes, em momentos diferentes, e orientou eles a registrar esses salmos. E independente do contexto e da época em que eles viveram, eles mostraram que o Senhor Deus é digno de adoração em todos os momentos, independente da circunstância, e que nós somos dependentes dele, totalmente dependentes do Senhor. Isso é que é o mais importante, né? No tópico 2 ele vai falar das principais características do livro. O livro de Salmos é uma literatura hebraica, né? E ele é uma literatura poética da época. Ele tem expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica. Mas não quer dizer que foi inventado, né? Só porque é metafórico foi inventado. Foi, na verdade, inspirado por Deus. Foi Deus que inspirou esses escritores e eles utilizaram os recursos da época, né? Do costume deles, daquela época. A poesia hebraica, ela é uma poesia diferente do nosso tempo. Porque a poesia do nosso tempo tem a rima dos sons. Agora a poesia hebraica tem a rima dos pensamentos, né? A rima entre aspas, né? Dos pensamentos ou ideias. Ali encontramos vários sentimentos intensos descritos.
e também como que esses escritores lidaram com esses sentimentos. A gente vê sentimento de angústia, sentimento de desespero, sentimento de alegria extrema, de entusiasmo. Então, assim, e cada um lidou de uma forma e você vê ali a forma que eles lidaram. Então, uma característica é que é uma poesia hebraica. Também uma característica do livro de Salmos são os poemas acrósticos. Os poemas acrósticos é onde o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou seguem uma sequência alfabética. Eu fiz um exemplo aqui de um acróstico para vocês verem. Olha só. Eu escrevi aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Eu escrevi Deus aqui, tá vendo? D-E-U-S, Deus. Aí eu escrevi, né? Deus, eterno, único, Senhor. Entendeu? A gente, quando era criança, a gente brincava muito disso, escrevia o nome da gente, assim, em vertical, e escrevendo em cada letra do nome da gente uma palavra. Então isso é um acróstico, é um exemplo de acróstico. Então, na Bíblia tem muito isso, no livro de Salmos, tem muito o uso de acróstico. Um exemplo disso é o Salmo 119. O Salmo 119, na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, a minha Bíblia tem isso. Em cada 8 versos do Salmo 119 tem uma letra hebraica. Você pode ver que tem uns nomes estranhos lá que a gente não conhece, porque está em hebraico, lá no Salmo 119. Você vai ver no começo lá, Aleph, tá lá Bet, depois do 9 até o 16, depois do 17 até o 24, Gimel. Então isso aí é um exemplo de um poema acróstico. Para vocês terem uma noção. Eles usavam isso para facilitar a memorização dos cânticos, porque isso era muito importante no contexto judaico. Eles prezavam muito a palavra de Deus e eles tinham que guardar mesmo na memória, não esquecer nada da palavra de Deus. Então eles davam muita importância à memorização. Então isso facilitava a memória deles. Também uma característica do livro de Salmos é o refrão. O refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Não é? No livro de Salmos a gente pode perceber a repetição de versos em vários salmos. O Salmo 46, por exemplo, repete assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em 2 versos ele repete, no verso 7 quanto no verso 11. Então isso é um refrão, né? Então é como se fosse a música de hoje, né? A gente canta uma estrofe, depois canta o refrão, igualzinho nos da harpa mesmo, né? A gente canta uma estrofe, canta o refrão, depois canta a estrofe e repete o refrão. Isso acontecia para que o refrão era para facilitar a organização do poema e também para dar ênfase ao tema abordado, reforçar o que ele estava abordando ali naquele contexto, né? Se era a glória do Senhor, então ele ia falar muito da glória do Senhor e repetir no refrão. Então era para isso que servia. E era uma forma de organizar o pensamento, né? Então essa é mais uma característica do livro de Salmos. No tópico 3 vai falar o esclarecimento de algumas expressões. A gente já viu na Bíblia, no livro de Salmos, a expressão Selá, Rigaion, Mictão, Gedutum, Masquil e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constante debate sobre esse tema. Então, assim, não há um único entendimento. A verdade é que esses termos são tão antigos que nem mesmo os rabinos mais antigos estavam certos do significado exato desses termos, porque é muito antigo mesmo. Então, assim,
a gente vai estar aqui falando sobre o provável tema, um provável significado desses termos. O termo selar, ele é considerado uma pausa ou um interlúdio musical. É como se quando a gente está cantando, e aí tem aquela pausa, né? E aí depois a gente continua cantando, né? Nos hinos é desse jeito. Então, assim, no Salmo também é assim, porque na verdade são cânticos, então é uma pausa, um momento de pausa. Agora a palavra Higayon também aparece até com a palavra selar, lá no Salmo 9, o verso 16, pode se referir a um momento para meditação. É como se fosse um momento que eles paravam para meditar naquilo ali que foi cantado, para meditar na palavra de Deus. Então, é isso que quer dizer, provavelmente, o significado da palavra Higayon. Tem o termo Miquitão também, está presente no Salmo 56 ao 60, e pode se referir a uma oração silenciosa. É como se fosse uma oração do coração, do interior, né? Uma oração que você faz só em pensamento. Porque, na verdade, os israelitas, os levitas e os sacerdotes, quando fazia a oração, era em voz alta, né? Então, essa oração, esse miquitão, é como se fosse uma oração silenciosa. E também, vamos para frente aqui, tem o Jedutum e a palavra masquil. Jedutum, na verdade, ele era um levita. Ele era da família dos levitas e ele era muito habilidoso nas músicas. Então ele é mencionado lá em 1 Crônicas 16, 41 e 42, e 25, 1 e 3, e 2 Crônicas 5, 12. Ele, junto com Asaf e com o Remã, ele fazia parte dos louvores, das profecias e dos instrumentos musicais. Eu acredito que ele era um maestro, porque lá no Salmo fala que Davi, no título do Salmo é Masquil, não é? Salmo a Jedutum para o cantor Mor. Fala desse jeito, né? Então eu acredito que Davi compunha a letra e ele acrescentava a melodia, e aí o cantor Mor, que era um dos levitas, cantava, né? Eu acredito que ele era tipo um maestro. E também a palavra masquil, que é encontrado no título de alguns salmos, como o 32 e 42, ele não há consenso quanto ao seu significado, mas ele pode ser entendido como um salmo didático, era um salmo de ensino, tipo uma doutrina, tipo um salmo próprio para o culto de ensino, por exemplo. Por isso que tem esse nome. Mas não tem, essas palavras são muito antigas, então não tem um consenso assim, nem mesmo entre os rabinos mais antigos. Então é bem complicado, mas é só mais ou menos para a gente poder entender essas palavras. Então, tem algumas bíblias que não tem, ela já vem com significado, a Bíblia King James mesmo já vem traduzida, e tem algumas bíblias que não tem essas palavras. Essa Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada, a segunda edição, e a primeira edição também não tem essas palavras. Elas vêm embutidas ou já traduzidas. Agora a que tem é a revista, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Ela tem essas palavras ainda. E também, por fim, a palavra degraus, né, que tem aqueles salmos de degraus, né? O significado literal é subir, né, de degraus. Então era considerado um cântico da peregrinação. Tem muitas interpretações desse degraus, mas o mais provável é que faz referência aos cânticos quando os peregrinos iam para Jerusalém, que de todo jeito que geograficamente falando, quando vai para Jerusalém é subindo. Então quando eles subiam para Jerusalém, eles chegavam lá e cantavam, né? Peregrinavam de suas terras para ir ao templo adorar em Jerusalém. Então lá eles adoravam a Deus, e daí que saiu esses cânticos de peregrinação, que são os degraus. Então quando você vê na Bíblia salmo de degrau, é só você lembrar que era da peregrinação dos judeus para o templo da adoração em Jerusalém. Então eles subiam lá para adorar, então por isso que fala degraus, de subir. Então é isso aí. Eu vou ler a conclusão
O livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Então é muito importante, irmãos, nós estamos meditando no livro dos Salmos. Essa lição veio, essa revista veio num momento muito importante na nossa vida, porque em tempos difíceis é mais difícil de adorar, né? Mas o Senhor é digno de nossa adoração, de nosso louvor. E então eu estou aprendendo muita coisa aqui e eu tenho certeza que os irmãos também vão aprender, porque há muitas distorções nos louvores de hoje, muita superficialidade doutrinária, muito falando do eu mesmo, né? O louvor de hoje está falando de si próprio. A gente só vê louvor na forma horizontal, não estamos vendo louvor mais na forma vertical, que é a adoração, a exaltação dos feitos do Senhor, do nome do Senhor, porque o nome dele é o nome mais doce, o nome mais poderoso de todos. Ele é digno de nossa adoração. Então, muitas vezes Deus permite coisas acontecerem em nossas vidas para nos provar e para provarmos a Ele nosso louvor e a nossa adoração que vem do coração, sincero mesmo, verdadeiro, né? Então a gente vamos tentar deixar o egoísmo de lado, né? Esses louvor que fala muito do ser humano, do eu, né? É muito superficial isso aí, não tem muito contexto doutrinário de Deus, não. Então vamos buscar um louvor, né? Dentro dos Salmos mesmo mostra muitos louvores aqui que exaltam o nome do Senhor, que nos faz lembrar quão grande Ele é e quão maravilhoso Ele é. E que Deus continue abençoando a todos e até a próxima lição, que vai ser a lição número 2, Jesus Cristo e missões nos Salmos. Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem na paz.